Bom dia, queridos amados irmãos e amadas irmãs. Estamos aqui nos nossos estúdios, começando o programa Palavra Falada junto com você todas as manhãs. O programa Palavra Falada é um programa feito para você com todo carinho, juntamente com a palavra de Deus, porque sem ela nós não vivemos. Meus amados irmãos e amadas irmãs, hoje nós leremos o Evangelho de João, capítulo 6, versículos 52 ao 59. João, capítulo 6, 52 ao 59. Vamos à leitura da palavra de Deus, queridos amados irmãos e amadas irmãs. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, em mim permanece e eu vou ficar nele. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar sua carne de comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue, não tereis a vida em vós. Quem come minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive e me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, o que come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é aquele que vossos pais comeram e morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos e minhas queridas irmãs e irmãos, vejam bem, hoje Jesus continua falando a respeito da Santa Eucaristia, do pão da vida, ele próprio. Quem come minha carne e bebe meu sangue, em mim permanece, e eu vou ficar nele. Então, amados irmãos, amadas irmãs, aquele que participa da Santa Eucaristia, da comunhão, aquele que vai à fila, vai com desejo no coração de estar com Jesus. E quando nós comungamos o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, evidentemente que Ele está em nós, permanece em nós. É por isso que também nós temos que lembrar que a autoridade sacerdotal é importante, porque sem um sacerdote também não se realiza a transubstanciação no corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é preciso que nós entendamos que a vida de um sacerdote, ela é uma vida de graça, uma vida de bênção. Um homem que foi retirado do meio do povo para servir a Jesus e para poder dar Jesus a todos nós. Então, meus amados irmãos, Jesus realmente afirma: quem come minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Ontem nós falamos sobre isso, de ter a vida eterna, de Jesus nos dar essa força para podermos viver para sempre. Que maravilha, né, meus irmãos? Que maravilha, minhas irmãs, nós vivermos nesta palavra firme de Jesus, dizendo: vocês que comerem a minha carne e beberem o meu sangue, vocês terão a vida eterna. Vocês estarão em mim, vocês estarão com o Pai. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Que afirmação forte é essa que Jesus nos dá? Como o Pai que vive e me enviou, eu vivo por causa do Pai, assim o que come viverá por causa de mim. Viverá por causa de mim. Olha só que palavra. Então, viveremos pela causa de Cristo. Então, nós somos, na verdade, diante da sociedade, das pessoas, você, meu irmão, minha irmã, você vive na causa de Cristo, você vive por causa de Cristo. Nós vivemos por causa do pão da vida. Ele que nos dá força, que nos dá ânimo para viver. Quantos de nós que não comunga não tem vida nele,
Por quê? Porque, na realidade, a vida verdadeira vem através daquele que come e bebe do sangue de Jesus, está em Cristo Jesus, e Ele nos ressuscitará no último dia. Então nos dará a vida eterna, porque estamos nele, e Ele está no Pai. E Ele e o Pai são um só, e nós, com Ele, somos um, porque permanecemos dentro desta fé católica apostólica romana que nos ensina isso, e esta é a palavra verdadeira. Quantos irmãos e irmãs separados não comungam o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus? Quantos irmãos aí de outras denominações não estão preocupados com isso, pensam que o que fazem nas suas igrejas estão correto, estão comendo o corpo, o sangue, a alma, a divindade de Jesus? Não estão, porque não têm autoridade para fazer a transubstanciação. Somente os sacerdotes da nossa igreja têm esta autoridade, porque foram autorizados desde Pedro e autorizados por Jesus, quando estabeleceu a primeira missa, com ele mesmo fazendo aí a transubstanciação do seu próprio corpo, alma e divindade aos discípulos dele, aos apóstolos. Então, meus amados irmãos e amadas irmãs, que valor nós temos na nossa igreja? A igreja nos dá tudo, e Jesus nos dá tudo para termos tudo com Ele, que é a vida eterna. Não é como aquele que vossos pais comeram. O pão não é como aquele que antigamente nossos pais, ou seja, lá no livro de Gênesis, Levítico, Números, fala a respeito do povo que saiu da terra prometida com Moisés e foram para o deserto, e ali aconteceu aquele grande milagre porque o povo estava passando fome. E através da oração deste líder, o que aconteceu? O povo recebeu o maná que caiu do céu, e muitos comeram e continuaram vivendo, mas eles acabaram morrendo, porque era apenas o pão que caiu do céu temporariamente para eles, porque Deus o deu, mas o pão verdadeiro haveria de vir, e veio no meio de nós, e deu seu corpo, sangue, alma e divindade para nós, deu a sua vida para nós, e ele diz aqui: este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que seus pais comeram e morreram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Meus irmãos, vamos repetir. Aquele que come este pão viverá para sempre. Repita comigo de novo. Aquele que come este pão viverá para sempre. Então ponha isso na sua cabeça, que você vai viver para sempre. Embora existe uma passagem que nós teremos aqui nesta terra, que é a morte, mas viveremos para sempre, porque Jesus nos prometeu isso. Corpo, sangue, alma e divindade, Ele próprio se dando no pão. Embora muitos veem o pão, mas é o corpo de Cristo, é o corpo do Senhor para nós. E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo por isso. Devemos louvar, dizer aleluia, glória a Deus por isso, porque isso é graça, meus irmãos. Isso é bênção na nossa vida. Vamos agradecer, meus amados irmãos e amadas irmãs, pelas bênçãos que nós recebemos nessa manhã, por esse momento maravilhoso que nós temos aqui, de podermos ler a palavra de Deus, de podermos estar com as Escrituras em nossas mãos. Muitos países não têm a possibilidade de estar com as Escrituras, embora o desejam, choram muitas vezes por não terem a palavra de Deus apenas como era antigamente falada, de um para outro irmão. Mas, meus amados irmãos e amadas irmãs, nós somos felizes na nossa igreja, porque nós temos essa bênção, essa graça de termos a Bíblia Sagrada em nossas mãos. Vamos
rezar, meus amados irmãos e irmãs. Bondoso Deus, querido Pai, obrigado por esta manhã de sexta-feira. Te agradecemos por mais esta semana maravilhosa de trabalho. Agradecemos pelas bênçãos que nós estamos recebendo da Tua Palavra. Agradecemos por este momento que nós preparamos a nossa vida para o labor, para o trabalho. Muitos já estão indo. E pedimos a bênção sobre eles em todos os lugares desse país, deste mundo, que labutam, que trabalham para suas vidas. Senhor Deus, os proteja, os guardem, porque eles merecem a mesma bênção na qual nós recebemos. Senhor, abençoa nossos filhos, abençoa nossa família, que muitos de nós deixam no lar. Protege-nos para que nós possamos ir e voltar, meu Pai, com segurança. Que o Senhor nos dê a luz para também, nesta mesma fé, possamos proclamar o que nós ouvimos hoje na palavra sobre o corpo, sangue e alma divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, e o pão da vida que se dá através de um pedacinho de pão para nós. Oh, meu Pai, obrigado por esta bênção, por este amor que o Senhor tem por nós, de enviar teu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor só promete para nós a vida eterna, meu Pai, através do teu Filho Jesus. E ele fala para nós e nos afirma para nós que nós viveremos para sempre. Obrigado, meu Pai, por esta bênção. Obrigado por este dia, Senhor. Obrigado pela vida abundante que o Senhor nos dá. Ó Senhor, o meu coração se regozija em Ti, Senhor, nesta manhã, porque esta palavra atingiu o meu e o coração dos meus irmãos. Obrigado, Senhor, por tão grandes bênçãos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege e me guarde, me governe e me ilumine. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate e sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo tentando perder as almas. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, desejo a você um lindo dia de sexta-feira, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e que você fique na paz. E não se esqueça, católico vai à missa domingo. É dia de louvar, bendizer e agradecer ao Senhor. Vamos à igreja, meus amados irmãos, durante a semana, mas principalmente no domingo. Grande abraço a todos vocês e até a próxima segunda, se Deus quiser. Fique na paz.